Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o engenheiro florestal José Geraldo Rivelli, presidente do Instituto Chopotó. José Geraldo, muito obrigado aí pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de ter esse contato com vocês aqui, no sentido de ter um bate-papo. Eu já tenho uma relação com a Doctum de muitos anos, que eu atuei aqui na região, então me sinto muito gratificado também por estar aqui. É de casa, né? Exato, eu me sinto muito à vontade, tenho o privilégio e a honra de ser amigo do professor Cláudio Leitão. Ô Rivelli, o que é o Instituto Chopotó, onde ele fica localizado, o que ele faz? Bem, o Instituto Chopotó é uma organização da sociedade civil, criada em 1999, está sediado na cidade de Brás Pires, na Zona da Mata, e o Instituto, originalmente para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. E tem uma sequência lógica nisso aí, o social, porque se você não trabalhar a questão social, você não trabalha a questão econômica. E para você ter soluções ambientais, você tem que estar com o arranjo social e econômico. Por isso que tem uma sequência, Instituto Chopotó para o Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental. As pessoas acham muitas vezes que essas coisas se excluem, né? Ou seja, que não é possível ter um desenvolvimento econômico sem degradar o ambiente, né? E o seu instituto parece que quer demonstrar isso, né? Que essas coisas são conciliáveis. São interligadas e necessárias. Eu te diria assim, a primeira coisa é que quando a gente fala de sustentabilidade, que é uma palavra usada de uma forma muito ampla nos dias atuais, mas Virou até nome de partido político. Claro. Eu tenho defendido ao longo da minha vida profissional o seguinte, de mudar os conceitos, porque os livros clássicos que falam de sustentabilidade falam que todo projeto tem que ter sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. E eu disse que eu tenho sempre pregado que esse tripé ele tem que ser transformado num quadripé, quatro colunas. Sim. Porque não adianta termos essas três variáveis atendidas num projeto se você não tiver a sustentabilidade política. O que eu quero dizer com sustentabilidade política? Veja bem, nós estamos num momento agora que vai mudar a gestão, por exemplo, de Caratinga. Sim. E assim acontece em vários outros locais. Aí é regra geral no país, assim, muda o gestor, aí abandona-se os projetos da gestão passada, as iniciativas, para começar outros. Isso é uma irresponsabilidade política, porque nós temos que olhar o conjunto dos interesses da sociedade. Eu não tenho que olhar que o projeto era da sua gestão e agora não, eu vou começar novos projetos. Infelizmente, a gente tem um desperdício de dinheiro, de tempo de energia. E na área ambiental, então, isso é mais... porque projetos ambientais não davam muito ibope. Atualmente já começa a dar mais ibope. Você vê aqui a situação que vocês têm aqui do Rio Caratinga, só agora que está concluindo o projeto de tratamento de esgoto doméstico e tudo. Então, são problemas ambientais que ficaram ao longo do tempo por causa da descontinuidade da gestão pública. Por isso que eu falo de sustentabilidade política. Bem, nesse contexto, o Instituto é uma organização social que atua no território nascentes do Rio Doce. Né? Nós estamos aqui no Médio Rio é uma das nascentes do Rio Doce. O Rio Chopotó nasce na cidade de Esterro do Melo. Ele é um dos formadores do Rio Doce, junto com o Rio Piranga, cuja nascente está na outra vertente da Serra da Trapsonga, já nasce no município de Ressaquinha. Os dois descem em dois vales diferentes e se encontram na cidade de Presidente Bernardes, onde aí descem até Rio Doce, onde encontra com o Rio do Carmo, que sofreu esse grande impacto recente. Aí, dali para frente, quando a água dos três rios se encontra, eu brinquei, aí elas se tornaram doce. Eles atualmente estão amargas, né? O Rio Doce é um rio hoje amargo. Essa tragédia, né, que aconteceu lá em Mariana. O senhor acompanhou isso aí? Eu estou, por exemplo, aqui em Caratinga, por
3 dias, nós estamos aqui reunidos, todos os comitês de bacias hidrográficas ao longo do Rio Doce. São gente do Espírito Santo e 6 aqui de Minas Gerais. Nós estamos discutindo uma série de questões relacionadas à bacia. A bacia do Rio Doce é uma das bacias hidrográficas mais degradadas do mundo. Não é do Brasil, não. É do mundo. Já era antes ou foi já era antes? Ou foi já por era causa antes. do Porque nós acidente? temos um histórico de ocupação da bacia. Sim, nós tivemos ciclo madeireiro, que tirou as matas e foi aproveitado um percentual mínimo das matas, porque a demanda no passado era pequena, e você teve também, depois, o plantio de café e teve a pecuária. Então, você tivesse esses 3 ciclos aí que contribuíram drasticamente para a degradação. Tratando-se de uma região montanhosa, quando no passado os fazendeiros manejavam as pastagens usando o fogo subia e ia degradando tudo, né? Sem controle. O fogo sempre foi uma ferramenta de limpeza que os produtores rurais, lamentavelmente, muitos ainda usam. E isso contribuiu realmente, porque são solos arenosos, né? Topografia montanhosa, isso contribuiu para essa degradação. Quando você olha uma imagem no Google da bacia do Rio Doce, nós temos paisagens desérticas aqui já. Nós temos lugares aí com situação pré-deserta. Rivelli, eu já vejo assim, um movimento muito organizado em defesa da bacia do Rio Doce, não é de hoje, coisa assim de 20, 25 anos. Isso tem produzido algum resultado? Todos esses encontros, toda essa movimentação de comitês de bacias hidrográficas, ou isso está sofrendo com esse problema da descontinuidade política? O que está acontecendo? Olha, Dário, eu te diria o seguinte, que primeiro, como cidadão comum, eu estou nessa luta há muitos anos, mas sinto essa frustração. Na verdade, os comitês não têm um grande apoio, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Mas antes eu gostaria de explicar para o telespectador que muita gente diz, o que é esse negócio de comitê de bacia, né? O comitê é um órgão de Estado composto de 3 segmentos. O segmento de usuários, que são as empresas, Copasa, os SAIs, a CEMIG, são empresas que usam a água, e aí também indústrias, como grandes empresas, como as siderúrgicas, aí, registrando na nossa região. Então, você tem o segmento de usuários. Um outro segmento, um terço, é o segmento da sociedade civil. E aí onde o Instituto se enquadra, nós estamos lá representando a sociedade civil. Então, você tem vários... O Instituto Docton é integrante do comitê aqui da bacia do Rio Caratinga e, consequentemente, do Rio Doce. Ele tem representantes lá representando a sociedade civil. E o terceiro segmento, então, formando um terço, é o setor público. São as prefeituras e os órgãos de Estado. Então, o comitê é um órgão tripartite, né? Entendeu? Então, altamente democrático. Certo. Só que falta recurso, falta apoio, a gente trabalha nisso por idealismo. Eu não sou remunerado por ser membro, ser conselheiro. Eu estou aqui por idealismo, representando a minha instituição e a sociedade como um todo. Tá? É isso. O comitê é essa coisa. E aí, o acidente, voltando à sua pergunta, né, Mariana, lamentavelmente, não foi o primeiro e nem será o último. Né? Nós temos outros... centenas de barragens em Minas Gerais, porque o modo de produção de minério no Brasil produz esses resíduos, é o processo de lavagem que gera essa quantidade de rejeito. Em outros países, como a Austrália, por exemplo, o processo é a seco. Você separa o minério e faz montanhas e faz revegetação. Aqui no Brasil, adota-se isso porque é mais barato. Mas tem tecnologia e já tem empresas, eu hoje não tenho nomes para citar a você, mas já tem empresas que já usam essa tecnologia, tecnologia que é de armazenar o rejeito, o que se chama de pilha seca. Vai tirando, vai empilhando. É lógico que o minério dessa forma, ele também tem um preço de mercado mais barato, mas a tecnologia é mais barata. Agora, usa-se essa questão da lavagem para agregar mais valor e ser mais barato, mas porque ainda a variável ambiental não foi precificada. Pois é isso que a gente observa, né? Toda essa engrenagem, né? Toda essa cadeia produtiva, para
produzir até um produto barato, né? Uma commodity que fica vulnerável a variações internacionais e que de retorno, né, de desenvolvimento a longo prazo. Eu diria para você que, lamentavelmente, falta ao país políticas de Estado. Cada governo quer fazer a sua política do governo X, do governo Y. A curto prazo. Né? Quer olhar no seu horizonte. Veja bem, nós estamos exportando minério. Isso. E importando produtos siderúrgicos. Eu poderia depois entrar mais em detalhes, mas vamos ainda falar da questão de Mariana. Então, nós temos outras inúmeras barragens. Nós já tivemos um acidente em Cataguases, que rompeu lá de uma antiga indústria de celulose. Nós tivemos em Tabirito, entendeu? 2 barragens ali que se romperam. E o processo continua, porque nós temos um outro lado, a inoperância, a incapacidade, a burocracia do Estado. O Estado tem uma série de regras, mas falta gente, e o pouco de pessoal que tem especialidade é mal remunerado, é mal treinado, entendeu? Então nós temos um conjunto de coisas. A gente vê, assim, tem coisa de 10 dias é que foi feita a denúncia criminal, né, contra os envolvidos no acidente de Mariana. E olha que foi rápido, hein? Tem um ano. O acidente de Mariana completa um ano agora. Daqui uns dias, né, que foi 5 de novembro, parece, vai completar um ano e as soluções. Agora, eu tive a oportunidade de percorrer de Bento Rodrigues, Paracatu, até Candonga, que é a barragem onde ficou retido grande parte dos resíduos lá. Aí, ao longo desse trecho, eu vejo algumas coisas. Aí vou falar assim com muita isenção. Como técnico da área ambiental, como engenheiro florestal que sou, e como membro do comitê, e em síntese, como cidadão. Tem muita coisa sendo pressionada pelo Ministério Público, cobrada da empresa, mas que não tem um fundamento técnico muito grande. Por exemplo, a empresa está sendo compelida já a plantar árvores na margem do rio, em cima daquela lama de minério, lá no Ministério. Que árvore vai conseguir crescer ali dessa forma? Nós estamos fazendo uma maquiagem, mas a empresa está cumprindo ordens do Ministério Público. Sabe? São ordens assim, irracionais. Não são fundamentais. Está se gastando um horror de dinheiro com coisa que não vai dar resultado. Literalmente para a lama. Como técnico, eu afirmo que não vai dar resultado. Uma coisa, agora, nós estamos plantando gramíneas, leguminosas, que aí a leguminosa tem capacidade de sobreviver. Então, a gente está tampando de forma verde isso aí. Mas não tem estabilidade. A hora que começar a chover, vai ter as enchentes, vai continuar descendo por muitos e muitos anos. Esse negócio, tudo tem muita coisa, lamentavelmente, sendo dito de uma forma... Eu tive a oportunidade, inclusive, de encontrar com uma equipe da Doctor fazendo umas imagens lá, uma reportagem lá, no dia que eu visitei também. Eu percorri 150 quilômetros na margem do rio, trechos de carro e trecho a pé, observando, fotografando e tudo. Então, eu vejo assim que realmente é lamentável, foi um acidente, mas afirmo que não será o último. Esse monte de coisa está se falando aí, mas cadê o órgão? Montou uma força-tarefa para monitorar as barragens? Quantas barragens estão aí? Eu vejo assim, a gente que é leigo fica torcendo para chover, para lavar o Rio Doce, porque o Rio Doce está marrom, mas a chuva também pode trazer mais lama, né? Sim, vai trazer. Vai trazer mais lama. Trazer. Por muitos anos. Entendeu? Coisa. Aí vem uma questão. Não se deve está errado também, é o seguinte, trabalhar apenas a calha do Rio Doce. E aí eu defendo o meu Rio Chopotó. O Rio Doce será revitalizado, ressurgido, pela contribuição dos rios que jogam água no Rio Doce. Então, por exemplo, o Rio Chopotó e o Rio Piranga são os 2 primeiros. Se eu aumento a produção de água no Rio Doce, necessariamente eu tenho que trabalhar as cabeceiras aqui do Rio Caratinga, do Rio Santo Antônio e tal, mas principalmente os 2 que estão lá em cima. Quando eu aumento água, quando eu cuido da vegetação das nascentes, eu estou aumentando a oferta de alimento para os peixes. Eu vou aumentar a produção de peixe, que vai vir de novo para o Rio Doce. Mas isso não está sendo feito. O foco do Ministério Público agora é só onde tem lama, onde foi o dano da Samarco. E nós temos que trabalhar
o que chamamos rios tributários, mas é uma expressão que pouca gente conhece, então fala dos afluentes. É os que produzem água para formar o rio. Rivelli, aqui a gente sentiu essa tragédia toda, mas o estado do Espírito Santo também sofreu bastante, né? Principalmente lá na foz, em né? Regência, na foz do Rio Doce. Mas aí eu queria te dizer o seguinte, eu em setembro do ano passado, quer dizer, há um ano atrás, eu percorri da nascente à foz. à foz. Isso. Tem uma série de fotografias. E o Rio Doce, em setembro, quer dizer, do ano Antes passado, do acidente. Antes do acidente, no final da estação seca, o Rio Doce já estava morrendo. O Rio Doce sofre esses problemas há muito tempo. Então, o maior problema do desastre, do rompimento, foi na hora que o rio estava com menor volume de água. Então, isso que já pegou o rio fraco. Né? Tornou mais grave ainda a situação do acidente. Entendeu? Rivelli, na sua atuação, você me falava que tem investido muito numa vertente aí, né, ambiental, mas também econômica, da produção do chamado aço verde, né? Que vem a ser isso aí? Olha, essa é uma questão muito importante que eu tenho trabalhado, tenho lutado assim, de uma forma quase que meio solitário, porque eu fico defendendo a questão da produção florestal. Porque, como engenheiro florestal que sou, trabalhei em 2 grandes empresas da região. Quais empresas que você trabalhou? Eu trabalhei na Cenibra e na Acesita. Sim. Mas antes disso eu trabalhei no programa das Nações Unidas, que fez a reintrodução do eucalipto no Brasil. Eu tive a oportunidade, no início da minha carreira, de trabalhar a introdução, descobrir novas espécies. Nós trabalhamos cerca de 120 espécies de eucalipto no Brasil todo. Eu percorri o Brasil de norte a sul, leste a oeste, então essas plantações, fazendo uma rede de eucalipto que a gente vê aí, esse parque imenso de eucalipto, você é um dos Eu tive a contribuição, eu fui para a Austrália estudar, colher semente, Sim. quando eu trabalhava na Acesita Energética. O que acontece é o seguinte, o Brasil é o único país do mundo, olha só, um país do mundo que tem siderurgia a carvão vegetal. O mundo inteiro hoje está procurando alternativas tecnológicas para reduzir o uso de petróleo e para reduzir o uso de carvão mineral, que é um combustível fóssil. Que causa emissões de milhões e milhões de toneladas de gás carbônico. Quando você planta eucalipto, para que a árvore cresça, a formação da árvore, que é água e carbono, ela sequestra carbono da atmosfera. Então, veja só, a produção do carvão vegetal, ela tem um componente forte de limpeza da atmosfera, para a formação da árvore, né? A estrutura de carbono da árvore. Então, eu tenho isso. Além disso, a silvicultura, né, do eucalipto, eu preciso de gente na zona rural plantando, embora hoje muita gente não quer trabalhar na zona rural porque é mais cômodo ficar na cidade, mesmo que você mora na favela e tal, mas na zona rural eu emprego gente, né? A atividade florestal é intensiva no plantio, na manutenção e na colheita. E na hora que eu produzo carvão, que eu levo para a siderurgia, eu não tenho emissões como eu tenho na siderurgia a carvão mineral. Então, por isso se chama aço verde, porque ele vem, o redutor, quando eu misturo carvão e minério, forma um gusa que não tem enxofre, ele é muito mais puro, por isso que você tem uma valoração melhor. Então, só ele é ecologicamente correto desde o plantio do eucalipto até a utilização e o resíduo dele. E lamentavelmente, exatamente isso, lamentavelmente no Brasil hoje nós estamos vivendo assim, as siderúrgicas independentes que produzem o gusa, que é o primeiro estágio para produzir os diferentes tipos de aço, estão fechadas. E as empresas integradas, como hoje aí tem a antiga Belgo Mineira, a antiga Acesita, a antiga Mannesmann, que hoje tem outros nomes, controlados por investimentos indianos, estão funcionando abaixo da sua capacidade instalada. Por quê? Quando você for ao mercado, a um depósito de material de construção que for comprar vergalhão para construir sua casa, o vergalhão está vindo da China, está vindo da Índia e é produzido com combustível fóssil. Nós estamos deixando de dar emprego aqui para dar emprego aos metalúrgicos e comprando um produto altamente poluente. Veja só as contradições. Teve
Acordo de Copenhague, agora teve Acordo de Paris, o Brasil assinou, ratificou, em tempo recorde, está falando aí que vai plantar não sei quantos mil hectares, e nós não temos uma ação concreta de uma política de governo para revitalizar essa siderurgia. Tá, mas isso é um problema de governo ou de mercado? Como é que você vê isso aí? Primeiro, eu acho que eu tinha que estabelecer uma política de premiar a indústria nacional, que é uma indústria única no mundo, a siderurgia a carvão vegetal. Entendeu? Pô, premiar então, como? O que o governo poderia fazer? Estabelecendo uma política de preço, uma política de mercado e estimular realmente, criar restrições para você importar aço produzido com combustível fóssil. De protecionismo ao aço brasileiro. E premiando o aço brasileiro. Nós estamos funcionando a 20% nas integradas e zero nas não integradas. Nós devíamos estar a 200%, funcionando a plena carga para produzir o aço verde e exportar. E aí, voltando lá nas commodities, em vez de a gente ficar exportando minério, que é de baixo valor agregado, por que não estar exportando gusa, que já tem valor agregado, para as siderúrgicas lá transformar? E aí, quando você vê o mundo inteiro falando, você veja bem, até o Papa lançou um documento que é fantástico, a encíclica, que o pessoal fala, a encíclica ecológica, o Papa fica falando disso. Senhores empresários, senhores governantes, busquem alternativas tecnológicas para reduzir petróleo e reduzir carvão mineral. O Brasil está fazendo ainda termas elétricas a carvão mineral, poxa. Por que não terra de casa-lenha? Que é altamente poluente. Quando a gente fala assim, a utilização do carvão vegetal, a gente tem uma ideia, assim, gente que é leigo, de que é algo ruim para o meio ambiente, mas não, né? Está vendo esse manejo... no passado, as empresas desmataram, usaram mata nativa. Mata nativa. Hoje não, é tudo de plantações. Tá? Não existe florestal. A legislação, e não tem mais mata nativa para fazer carvão, tá bom? E o eucalipto? O pessoal fala que o eucalipto é ruim para o solo? Tem isso mesmo ou não? Olha, essa é outra questão interessante. No seu tempo de garoto, no meu tempo eu sou bem mais velho que você, eu fui criado pela minha avó, e quando eu ia para as férias, eu estudei em Barbacena, quando eu chegava na fazenda da minha avó, férias de fim de ano, né, agora, né, é época de manga. E de manhã cedo, na hora do café, a minha avó virava para todos os netos e falava assim, hoje vocês vão chupar manga ou vão tomar leite? Porque existia uma crendice no passado de que manga com leite. Tá? Então, essa história, eu conto esse exemplo, que hoje você toma iogurte de manga, sabor manga, com vitamina e tal, é que, da mesma forma, tem o mito do eucalipto. Olha, o eucalipto é uma planta, é uma árvore como qualquer outra, que precisa tirar nutrientes do solo e água para a sua formação. Mas quando fala, o eucalipto chupa muita água, mas a água... ela fica retida na árvore? Não, ela vai para o sistema, ela evapora e volta. Por que nós estamos tendo problema de chuva hoje no Sudeste? Porque é um grande desmatamento na Amazônia. E de onde forma os grandes massas de vapor, que tem os rios aéreos aí? Da evaporação das árvores. Se não tem árvore mais lá, ninguém acredita, ainda tem muita gente que não acredita, nós estamos tendo mudanças climáticas. Então não é o eucalipto. Se você for aqui ao Parque do Rio Doce, lá próximo ao Campus Piau aí da DOCTA, você tem lagoas do Parque do Rio Doce secando dentro de uma reserva florestal nativa de 36 mil hectares. Mas tem muita gente que acha que as águas estão secando aí por causa do eucalipto. Não é. Nós temos uma relação muito estreita assim, de consumo de água versus produção. Para produzir um quilo de madeira, o eucalipto gasta muito menos água do que você produzir um quilo de batata ou um quilo de carne. Agora, onde que vai a água? Tira, se transforma, mas o boi bebe não sei quantos mil litros de água durante a sua vida. Mas não fica nele, não. Volta para o sistema. Na natureza nada se perde, nada se cria. É a visão das pessoas de que isso um eucalipto é um mito. Olha, hoje a sociedade moderna utiliza cerca de 5 mil produtos que é produzido diretamente ou com a participação do eucalipto. Só um exemplo. As mães modernas não usam mais... Tem gente que fala, tem que voltar a usar... A fralda de pano. Mas a fralda, o miolo da Fala fralda... isso com a mãe, né? O miolo da fralda ou do absorvente higiênico, que a sociedade moderna, é polpa de eucalipto.
Bom, Rivelli, o nosso tempo já se esgotou aqui. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Olha, eu também me agradeço muito essa oportunidade. Quero deixar aqui mais uma vez meu abraço ao professor Cláudio Leitão, meu amigo de longa data, por ter feito esse convite e estar aqui com você nesse bate-papo. Ok, eu conversei com o José Geraldo Rivelli, engenheiro florestal, ambientalista, presidente do Instituto Chopotó. O painel político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade pela Doctum TV.